Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e hoje não sou um lobo solitário, estou em Alcateia. E aqui do meu lado, minha amiga Liz. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu já queria começar o episódio dizendo que eu nunca vi rastro de cobra e nem couro de lobisomem, mas eu tenho certeza que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E aqui do nosso lado, convidado, meu amigo Paulo Neto, ou melhor, só Neto. E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar minha frase dizendo o seguinte: como diria Fiona, a noite de um jeito, de dia de outro. Já tomaram suas poções hoje? Então, preparem suas tochas e foices, porque vamos caçar hoje à noite. Vamos lá. Então vamos lá, né, gente? Lobisomens. Histórias envolvendo lobisomens têm sido contadas em diversas culturas e épocas ao redor do mundo. A versão mais conhecida para nós conta que durante a noite de lua cheia, uma criatura com aspectos de pessoa e de lobo aparece e aterroriza aqueles que cruzam o seu caminho, voltando à forma humana quando o dia amanhece, e que para matá-lo seria preciso algum objeto de prata. Em geral, é dito que o indivíduo que se torna lobisomem é considerado o detentor de uma maldição e torna-se aí amaldiçoado após ter sido ferido por um outro lobisomem, embora existam outras formas dependendo de cada cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, é possível a gente encontrar alguns critérios dependendo de cada região. Em alguns lugares, diz que é o 7º filho depois de 6 filhos que vai se tornar lobisomem. Já em outros, dizem que é o 8º filho após as 7 filhas. Há versões que citam também que são filhos que bateram na própria mãe e foram excomungados da Igreja Católica e se transformaram em lobisomens. É difícil determinar a origem da lenda, visto que praticamente todas as culturas antigas possuíam lendas que misturavam homem e animal. E pode ter a ver com a tentativa de explicar episódios considerados grotescos, como, por exemplo, crimes violentos ou surtos de fúria. Naqueles lugares em que não existiam lobos, o folclore envolvia outros predadores típicos da fauna local, sendo possível encontrar histórias de pessoas que se transformavam em tigres, hienas, crocodilos, leopardos, leões, panteras, de tudo. E até mesmo bode, como acontece aqui no Brasil. Nossa, um bode. Eu quero... A história do bode. Eu também quero. O cara que se transforma em bode, com certeza deve ser aqui no Nordeste. Black Phillip. E assim, embora não haja o consenso sobre a origem da lenda do lobisomem, é possível afirmar que o primeiro registro conhecido com os elementos que a gente hoje considera clássicos se encontra numa obra de ficção chamada Satyricon, ou Satyricon, escrita pelo romano Petrônio no século I da Era Comum. Essa obra conta a história de um soldado que, em uma noite de lua cheia, virou um lobo, invadiu uma casa e aí, durante o confronto com os moradores, acabou sendo ferido no pescoço. Mas aí, no dia seguinte, as pessoas que presenciaram a situação reconhecem no soldado um ferimento no mesmo lugar, o que acabou denunciando aos presentes a sua identidade. Agora, já a prata, como um ponto fraco, aparece apenas no século XIX e pode ter vindo do folclore europeu daquela época. Outro livro que vale a pena a gente ressaltar, além do Satyricon, é Otia Imperalia, escrito por
Gervásio de Tilbury, no século XIII. Na obra, o inglês afirma que estes monstros são parte do cotidiano da Europa medieval e cita 2 casos de homens com essa maldição. Tudo verídico, segundo ele. Uma das histórias, inclusive, teria sido contada a ele mesmo pelo próprio lobisomem. Se ele tá dizendo que foi o lobisomem que existe em nós, né? Mas aí, ó, casos envolvendo lobisomens são muito comuns aqui no Brasil. E especialmente aqui no Nordeste brasileiro, né? Que tá recheado de histórias envolvendo essa fera mítica. Embora nunca tenha sido encontrada uma evidência física resultante de um encontro com esse ser e capaz de comprovar a sua existência. Essas histórias, elas não necessariamente se limitam a um passado distante, já que até os dias de hoje não é difícil encontrar alguém contando um caos envolvendo o lobisomem. E aí, uma dessas histórias é a que a gente vai contar hoje. E não foi escolhida à toa. Porque, em primeiro lugar, essa história é recente. Aconteceu cerca de 4 anos atrás, no ano de 2019. E, em segundo lugar, envolve não apenas uma e nem 2, mas diversas testemunhas. Talvez até mais de 10. Nesse episódio, vamos até o município de Panelas, no agreste de Pernambuco, para tentar descobrir, afinal, lobisomens são criaturas apenas do folclore ou estão por aí, à espreita? Antes de começar a história, é importante dar um contexto geográfico até para que vocês entendam onde a situação aconteceu e que aspectos estão envolvidos aí na situação. O município de Panelas fica localizado na região agreste do estado de Pernambuco e foi fundado em 18 de maio de 1870 pela Lei Provincial número 919, que acabou desmembrando o território atual das cidades de Caruaru e São Bento do Una, formando um município autônomo. E sua população é de aproximadamente 23 mil habitantes, conforme os dados do último censo realizado lá em 2022. O município é formado pelos distritos de Cruzes, São José e São Lázaro, além da sua sede. E é importante destacar isso por quê? Porque a história se passou num desses distritos, que a gente vai adentrar mais para frente. Tem 2 teorias sobre a origem do nome da cidade, Panelas. A primeira teoria diz que a origem do nome da cidade é por conta de um conjunto de serras que a envolve, que seriam a Serra da Bica, que fica a leste, a Serra do Boqueirão, ao norte, e a Serra dos Timóteos, ao sul. E aí essas serras lembrariam a Panela. Já a segunda teoria, que parece a mais aceita, e eu particularmente acredito que faz mais sentido, diz que os primeiros agricultores da região, ao fazerem o fogo lá de lenha, utilizavam 3 pedras como trempe. Você sabe o que é trempe? Não faço ideia. Não faço ideia. Trempe é aquele suporte que a gente bota a panela. Você vai fazer uma fogueira e bota umas pedrinhas assim para apoiar a panela. No caso, no fogão a gente tem o grade de metal, a grelha, seria a trempe. E essa trempe que eles utilizavam com 3 pedras formariam uma formação parecida com as serras que ficam ali próximos ao município. E aí daí, com a associação da fogueira que eles faziam para esquentar as comidas nas panelas, teria surgido o nome de Panelas, né? O nome Panelas teria surgido e acabou sendo batizado. Já indo para o distrito de Cruzes, que foi onde aconteceu o caso, lá possui cerca de 8 mil habitantes e fica localizado a cerca de 13 quilômetros da sede do município de Panelas, e é o maior do município. Mas aí também a gente já vê que é distante, assim, é um lugar mais afastado. Embora seja o maior distrito do município, ele fica bem afastado da sede. E assim, como acontece na grande maioria das cidades, esse distrito possui uma zona urbana, considerada aí a mais desenvolvida, por possuir uma maior densidade demográfica, comércios e escolas que atendem os moradores do local, bem como tem no seu entorno vários povoados na zona rural. E aí foi num desses povoados, especificamente no conhecido por Lagoa do Mato, que aconteceu a história que iremos narrar aqui. Indo aqui para o nosso caso, nas matérias não é informado o dia exato em que isso aconteceu,
mas estima-se que tenha ocorrido aí entre os meses de setembro e outubro do ano de 2019. É importante a gente ressaltar que, como não tinham escolas exatamente em Lagoa do Mato, os estudantes eles tinham que estudar em escolas localizadas na sede ou do distrito, que é cerca de 8 quilômetros de distância, ou na sede do município, que fica a 21 quilômetros de distância do povoado. E aí, para atender a essas regiões mais afastadas, é normal que as prefeituras elas forneçam ônibus escolares para realizar esse transporte dos estudantes até as escolas e depois para casa, né? Eu não sei como é que é nos outros estados aí, mas aqui em Pernambuco é muito comum a gente ver ônibus de escola indo buscar o pessoal para levar, porque é justamente isso, né? Muito distante, não dá para o pessoal ir andando e não tem transporte público para o pessoal indo. Então a prefeitura tem que dar esse ônibus aí para o pessoal ir, e principalmente na zona rural, né? E aí, gente, em uma determinada noite, um grupo de estudantes que estava retornando das aulas de ônibus, como eles faziam, né, todos os dias, não tem uma data certa para esse episódio, mas eles estavam voltando das aulas noturnas. E aí fica impossível a gente dizer quais as condições de clima naquela noite, porque a gente não sabe exatamente o dia que aconteceu, a gente só sabe que foi o setembro ou outubro de 2019. Se era né? A gente não sabe se era lua cheia, mas todo mundo fala que não estava chovendo. E aqui no Agreste a gente sabe que esses meses de setembro e outubro não tem muita chuva. Então provavelmente era uma noite clara, né? Uma noite limpa. E aí o ônibus ele estava seguindo pela estrada que liga a sede do distrito de Cruzes e o povoado de Lagoa do Mato, quando em um determinado momento os passageiros ouviram um barulho estranho do lado de fora, especificamente na vegetação que fica às margens da estrada. E aí os estudantes foram até as janelas do ônibus tentar enxergar o causador daquele estranho som, que não fica claro como é que se parecia, apenas que era alto o suficiente para chamar a atenção tanto dos estudantes como também do motorista, Abraão Rodrigo, que estava responsável pela condução do veículo naquele dia. E aí, nesse momento, todos que estavam no veículo viram uma criatura descrita como muito grande e peluda, que pulou uma cerca que separava a vegetação e a estrada e começou a perseguir o ônibus. Assustados, os jovens começaram a gritar dentro do ônibus, enquanto a criatura atacava o veículo, e o motorista, também assustado, pisava no acelerador. Desesperado. É dito que o ônibus sacolejava durante a perseguição por conta das investidas dessa criatura, que resultaram em alguns minutos de gritaria, desespero e terror. Imagina só a situação, você está sendo perseguido por uma criatura peluda, batendo no ônibus de noite. Numa estrada de terra. Numa estrada de terra. O motorista do ônibus, Abraão Rodrigo, afirmou em uma entrevista para a TV local que chegou a uma velocidade de até 60 km por hora. Mas, mesmo assim, o bicho teria conseguido alcançá-lo. Então ele estava correndo muito, né? Não era humano para estar correndo a uma velocidade dessa. Ele descreveu os sons da criatura como estranhos e grandes. Abre aspas. Nós vimos normal, como todo dia. Depois, apareceu uma coisa estranha. Ao ser perguntado sobre a aparência do animal, teria descrito como cabeludo, um negócio feio. Além do ônibus, uma moto, com 2 pessoas, também vinha passando pela estrada, até Lagoa dos Matos, próximo ao ônibus escolar. Eles viram toda a situação. Uma das pessoas que estava na moto era o agricultor Marizon Nunes. Segundo ele, abre aspas, a gente vinha de moto, eu e o rapaz na frente. E o bicho pulou a cerca do arame para o nosso lado. Quase que eu caio da moto. Ele apertou a moto e nós viemos descendo até o corredor. Peguei um galho de avelóis e resolvemos voltar para ajudar os meninos no ônibus. Nunes disse que ao chegar no ônibus, ele encontrou todo mundo nervoso e chorando, enquanto outras pessoas estavam adentrando a vegetação em busca da criatura, que já havia desaparecido. Segundo os passageiros do ônibus, o monstro teria desaparecido no meio da mata, repentinamente, assim como ele surgiu. Então, após o estranho relato lá das testemunhas, os moradores de Lagoa do Mato decidiram ir atrás da criatura já no dia seguinte à aparição. Então, houve
uma tentativa de encontrar a criatura no dia, logo após o incidente, e depois houve uma mobilização das pessoas para tentar encontrar a criatura. É dito que eles se armaram com pás, enxadas, facões e foices, ou seja, estavam armados ali até os dentes. Estavam vindo para caça. Pronto para caça. E seguiram lá para o local onde o suposto lobisomem teria desaparecido. Mas ao chegar lá eles ficaram intrigados, pois no lugar havia apenas uma cruz. Os moradores do local dizem que a criatura não apareceu mais desde aquela fatídica noite. Mas apesar disso, a população permaneceu bem assustada com o ocorrido, o que acabou resultando aí em algumas mudanças na rotina daquele povoado, que passou a evitar ficar fora de casa durante a noite, né, evitar sair para casa de fulano, cicano, enfim, né. Houve uma certa preocupação dos habitantes em relação à segurança durante a noite, por causa da situação que aconteceu. E aí a gente tem também os relatos de alguns moradores depois do ocorrido, que não eram necessariamente testemunhas, mas que viveram toda a situação ali na comunidade. Uma das testemunhas é o agricultor Francelino Joaquim, abre aspas para ele. Ninguém sabe que bicho é esse. Eu penso que muita gente não acredita, mas eu acredito nisso, faz até medo, fecha aspas. E também Maria das Dores, que também é agricultora e moradora da região, abre aspas para ela. Com o tempo, ele sumiu, aí ninguém sabe que ficou. A história acabou por aí, mas foi verdade, ele apareceu. De noite eu não saio, fico muito em casa, fecha aspas. Eu acho que antes da gente chegar nessas hipóteses do que a gente acha ou não acha desse caso, é importante a gente se debruçar um pouquinho mais sobre essa lenda do lobisomem exatamente, né? Como chegou, porque assim, a gente tá falando sobre Panelas, um caso que aconteceu em Panelas. E como é que chegou ali? Como é que é lobisomem, sabe? De onde foi tirada essa ideia? Ao ponto de chegar até esse pessoal no povoado, que isso aconteceu em Panelas. Mas até chegar em Panelas, essa lenda do lobisomem, ela percorreu um caminho. Isso. Mas de onde veio, como começou, como chegou aqui, como chegou a esse ponto. O ponto da gente estar aqui conversando sobre isso. Até antes da gente começar a discutir aqui se a gente acredita ou se desacredita, se ocorreu, se não ocorreu, se a galera estava viajando ou não. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que é lobisomem, de onde veio isso daí. Então eu queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar aqui. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Nossa, você é tão psicólogo, né? Eu acho importante, Liz, tu dizer isso, porque é legal que a gente percorra elementos da história, até para que a gente fique bem assim, norteado sobre o que é que a gente está buscando aqui. Até onde a gente está disposto a ir, considerando que situações. E outra coisa, acho que vale a gente ressaltar aqui também, que a gente não está aqui para desmerecer o pessoal que relatou essa história. A gente não está aqui para cagar regra, nem nada disso. Voltar para discutir, conversar realmente sobre o que aconteceu aí, né? Isso. Porque, vê, por exemplo, é dito num ponto da história que quando os moradores chegaram lá no local onde o lobisomem desapareceu, eles ficaram intrigados porque encontraram uma cruz no lugar. Então, assim, vamos lá, né? Primeiro, o distrito se chama Cruzes. É verdade. E isso tem um porquê. Porque lá na região eram encontradas cruzes e tal, por conta de povos e tem ocupações lá portugueses. Havia uma certa movimentação no interior, católica já, portuguesa, né? E aí criou-se essa cultura ali naquele momento, naquele hábito ali de colocar cruzes, espalhar cruzes no lugar. Talvez até como um ponto de referência, enfim, vai saber. Sim, faz sentido. Então, assim, a gente já pode tirar esse ponto da história, ao meu ver, no sentido de eu não vou desmerecer a história por causa disso. Porque eu também tenho que entender que são pessoas que estão envolvidas ali num contexto cultural, sociocultural, que é parte deles, e é natural que eles façam essa mistura. Porque eles encontraram uma cruz, não foi? Não lidar. Isso. Porque isso, para mim, dá um certo tom de... Isso pode levar o cético
a dizer assim, um misticismo, porque o bicho saiu e aí uma cruz, né? Há uma certa coisa, né? Uma imaginação aí, uma coisa meio criativa, digamos assim, né? Uma relação que não está clara, né? Na situação. Então, isso está na pauta, o fato da cruz, deles terem encontrado a cruz, por quê? Porque a gente está sendo coerente com o que foi relatado. Porém, eu acho importante fazer essa ressalva, né? A origem do nome é Cruzes, e isso tem um porquê. Então, talvez até o repórter que contou a história possa ter feito essa relação, criado essa relação e colocado isso na matéria. Outra coisa, não fica claro se era noite de lua cheia. Não fica claro na história, nem estava chovendo, nem se era noite de lua cheia. Fica claro que era uma noite escura e que, tirando a criatura que apareceu, não era nenhuma... não estava chovendo, não tinha lama. Tinha nada né? diferente. Ninguém fez referência à chuva, né? E nem com a lua. Então, isso também não está claro. E também não fica claro se a criatura tinha um aspecto canino, embora a história seja contada como um lobisomem. Isso. Só diz que ele era peludo. Peludo, isso. E assim, fica a pergunta, né? A criatura atacou o ônibus para tentar pará-lo? Ele estava querendo fazer um mal ao ônibus? A criatura atacou o ônibus na tentativa de fazê-lo parar. Será que a criatura era territorialista? Tá entendendo? Sim. O território era dela. Então, ao ver como um cachorro que, tipo, tá passando, o carro passa na rua, o cachorro começa a latir, a tentar atacar a moto ou o carro. Essa criatura pensava dessa forma também? Ela seguia esse raciocínio? Fica a questão aí, né? Uma coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte. Não fica claro na história se o animal ele andava sobre 2 ou 4 pernas. Era outra coisa que eu iria perguntar. Se ele andava, se ele se levantava pelo relato do bicho de ver um cachorro e esse cachorro começar a andar em 2 patas, né? Só que aí não fica claro. Porém, se fosse um bicho de quadrúpede, né? De 4 patas, ele não ia conseguir se segurar no ônibus e balançar, tu acha? Eu tenho, inclusive, é uma teoria, mas não se aplica aqui ao Brasil e ao lobisomem de panelas, que seria o seguinte. Vocês já viram um urso depois da hibernação? Não. Tem imagens de urso depois da hibernação que eles parecem lobos, só que tipo gigantes. E isso é muito velho e tal. É uma coisa bizarra. Só que se eu visse uma parada daquela, eu com certeza ficaria assustado. E de noite, tá entendendo? Só que a gente sabe de uma coisa. Temos urso aqui? Não. Né? Então, não, essa teoria do urso, ela também não se aplica. Pois é. Essa é a minha consideração também. Pois é. Se a gente tentando racionalizar, eu já penso que, tipo, se transformou, tava andando desembestada e encontrou o ônibus, mexeu lá o ônibus e saiu. Foi-se embora, tipo, passou pelo meu caminho, entendeu? Certo. Tava passando por ali. Então vamos lá, a gente assume já de agora que aconteceu e eles foram perseguidos por alguma criatura, um animal. Isso também é a teoria, a gente pode pensar também nessa hipótese de que pode ter sido uma pessoa com deficiência, com uma doença, aquela doença que aumenta os pelos corporais, que é hipertricose, não é isso? Já ouviram falar? Pronto, imagine que fosse uma pessoa com uma doença de hipertricose, Mas porque ela iria correr atrás de um ônibus de e a 60 km por hora. 60 km. Não faz sentido. Faz sentido. E tipo, a licantropia. A licantropia seria uma doença mental, não é isso? É uma doença mental que faz a pessoa achar que é um lobo, achar que é uma fera. No caso, está relacionado ao comportamento. É o E comportamento. não à aparência. É meio... Sério. Que isso remete a tempo da Grécia Antiga, correto? As pessoas começaram a perceber que algumas pessoas desenvolviam alguma doença mental que eles não sabiam na época e elas achavam que eram lobos. Vê que absurdo, que você tá entendendo? Mas é louco. E você achar que você é um lobo e atacar as pessoas. Então, assim, é nessa época que começa a ser datado as histórias de lobisomem. Tá entendendo? Certo.
isso só vem ser reacendido durante a Idade Média. Aquela questão das caças às bruxas, certo? Tipo, foi o demônio que fez isso, foi um demônio que fez um pacto com uma pessoa, essa pessoa fez um pacto com o demônio e agora ela tem um cinto que durante a noite de lua cheia, quando ela coloca esse cinto, ela se torna um lobisomem e ataca as pessoas e por aí vai. Então, assim, isso vai andando até chegar em Portugal, como eu estava dizendo, tipo, como é que isso chegou aqui? Isso. Certo? Então isso estava andando na Idade Média, na Europa ali, já começou na Grécia. E aí vai chegando até Portugal. De Portugal, como eu até fiz uma pesquisa que eles costumavam chamar os lobisomens de corredor ou tardo. E também existia uma lenda de que as mulheres também poderiam se tornar lobisomens. Elas eram chamadas de peeira ou lobeira. Então assim, a gente consegue traçar uma linha temporal de onde essa história começa e vem terminar aqui em Panelas. Isso. É verdade. Mas assim, aqui no Brasil a gente não tem lobo. A gente tem na Europa, como tem na América do Norte, lá pra cima, o pessoal tem lobo. Aqui no Brasil a gente tem no máximo o lobo-guará, que parece mais uma raposa. E também você não vê na cultura indígena brasileira falar sobre humanos que se transformam em lobo, a metamorfo, né? Que é até o que rola em Crepúsculo, né? Eu sei que pro lado lá de Você que tá ouvindo aí, tem uma história de que os indígenas se transformam em lobo. Eu tava até assistindo um episódio de Arquivo X que tem na primeira temporada, que tem justamente isso, o indígena, que a galera mataram o lobo, mas quando viram assim o corpo era um indígena. Era um rapaz, um indígena nu, tá ligado? E tipo, eles se transformam em lobo, aí foram perguntar na aldeia, o pessoal calado, não querer falar, isso era uma lenda e tal. É meio parecido com o que acontece em Crepúsculo, né? Mas aqui no Brasil a gente não escuta isso, principalmente aqui no Nordeste. Você não vê dentro das aldeias o pessoal falando sobre indígena, pelo menos não tem esse conhecimento. Mas seria interessante, né? Se tivesse, mas não tem. Aqui, mas seria antes que viram o lobo-guará. Então, acho que o lobo-guará e o lobisomem aqui no Brasil é tão raro de você ver quanto uma nota de R$200. É verdade. É verdade. E isso me faz pensar, que é a pergunta-chave. O que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu? É O verdade. que aconteceu em Panela? O que aconteceu? Vocês têm teorias? Eles... e tipo assim, porque veja, a gente pode fazer essas associações, essas relações, a gente não tem um fundamento cultural, natural do Brasil, a gente sente que foi uma coisa importada, digamos assim, né? Veio da Europa, veio dos portugueses, veio de culturas de fora, não há essa versão no Brasil. Dessas que nós não tem relatos dos nativos daqui, pelo menos eu não achei, não sei vocês. Não. Mas eu não achei relatos dos povos originários daqui falando sobre homens que se transformavam em lobo, ou nada parecido com isso. Mas na América do Norte existia. Na América do Norte existia, em lobo especificamente, mas em outros animais, outras espécies, como tu falou, né? Tigre, jaguar, homem que vira lança, isso rola aqui também. Acontece na África, acontece no Japão com a raposa de 9 caudas. E aí, o ônibus foi perseguido por uma criatura, teve como testemunha os alunos, o motorista que deu entrevista, o pessoal da moto que também deu entrevista sobre o caso. Então assim, a gente assume e isso gerou uma comoção na cidade, na localidade ali no povoado do Lagoa do Mato. Então a gente assume que isso aconteceu. Alguma coisa perseguiu, alguma coisa em comum que ninguém ali conseguiu reconhecer. Seria uma coisa de outro mundo? Seria realmente um lobisomem? Ou seria uma coisa física? O que é que você diz? Por exemplo, eu tenho uma teoria e eu acho que ela é possível, mas a gente não chegou nesse momento ainda, tanto na nossa história de evolução como espécie, como espiritual e por aí vai. Então assim, eu tenho uma teoria de que essas lendas, essas histórias que contam sobre uma pessoa virar um ser lupino, peludo, mas ao mesmo tempo humanoide, elas têm a ver com alguma questão física.
também, vamos supor. A gravidade da Lua alterar ali com a distância da Terra e isso causar alguma espécie de evento físico que a gente não consegue comprovar ainda. Tá entendendo? Isso, óbvio, a gente tem que descartar a hipótese de que é um evento biológico, ou seja, uma pessoa se tornando um lobo, ao mesmo tempo humano, ou uma pessoa amaldiçoada pelo diabo ou por qualquer coisa, se tornando um lobo. Se a gente descartar essa possibilidade, a gente também ia descartar a possibilidade de ser uma pessoa com deficiência, com alguma doença, que corre 60 km por hora, não faz sentido. A gente também pode ter essa hipótese de que foi um evento físico, onde a gravidade e o tempo, o espaço se misturou ali e gerou um evento que a gente não consegue comprovar ainda. Tá entendendo? O tempo a gente não conhece ainda. Tipo uma fissura no espaço. Tipo um glitch. Sabe, uma falha na Matrix, pra quem já assistiu Matrix. Então, assim, a gente não sabe. Existem coisas entre o céu e a terra que a gente não consegue comprovar ainda. Mas imagina as coisas que a gente fez no último século e que a gente não acreditaria. Há 500 anos atrás. Wi-Fi, infravermelho e por aí vai. Fibra ótica. Ondas gravitacionais. Pois é. Tá entendendo? Então, assim, é uma hipótese que é possível a gente falar também. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa, essa galera viu alguma coisa. Eu não posso comprovar, dizer exatamente o que é, eu só confirmo e aceito que eles, sim, passaram por alguma coisa, alguma situação ali. E que foi algo que a gente não vai conseguir explicar. Assim, eu acho que é muito mais provável acreditar numa hipótese dessa do glitch, né, de ser uma fissura aí, porque aí fica numa caixinha de algo que a gente não consegue explicar ainda. Mas eu digo a vocês, assim, que o meu maior medo é que seja realmente verdade. Que seja realmente, que exista a possibilidade de haver um lobisomem no mundo, sabe? De isso ser algo real, entendeu? Tipo, nossa, eu morro de medo, ele tá doendo. Isso faz parte do horror, do terror que a gente sente, né? E isso é muito forte pra essência humana. Essa coisa de gerar o terror. E isso me assusta, essa possibilidade de isso ser verdade, sabe? Me assusta muito. Eu prefiro acreditar que é uma fissura no espaço. E foi que ficou ali, né? Eu fico muito mais presa em saber que isso aí é uma possibilidade real. Mas no caso, viria de outra dimensão? Seriam seres de outra dimensão? O que é que tu... Eu penso que assim, viria de outra dimensão, sabe? A gente tem as 3 primeiras dimensões, correto? E aí depois a gente vem, qual a dimensão que vem depois? Tem, não é isso? Sim. E aí vem será que vem outras dimensões? Então assim, ondas gravitacionais, matéria escura, essas coisas a gente não tem conhecimento completo ainda. Então, será que a gente associar a Lua estar cheia ou a Lua está ali, ela interferir em coisas que a gente não conhece ainda? Tá entendendo? Então, assim, é muito complicado. E olha, a Lua, ela interfere sim, tá? Eu como mulher aqui, tenho meu lugar de fala na bancada. Sim. Eu posso dizer que a Lua me influencia de forma muito cíclica, sabe? E Lua cheia fica diferente. Mas também tem casos de, se você conversar com quem trabalha na polícia, corpo de bombeiros e tal, todo mundo vai falar pra você que em noite de lua cheia o povo fica mais doido, o povo faz mais merda, o povo faz loucura, tem mais ocorrências e mais ocorrências violentas, sabe, mais ocorrências assim sérias são em noites de lua cheia. Aí não se sabe se isso é uma coincidência ou mas isso é um fato, acontece. A gente só não sabe o porquê ainda. Inclusive tem um episódio de Arquivo X, acho que é na 6ª temporada. O nome é Medo. Desse episódio eu lembro. Faz muito tempo que eu assisti, mas veio a memória com força. Que ele fala exatamente sobre isso. Ele coloca essa situação da lua cheia e relata exatamente isso. Que em noite de lua cheia,
aumenta o número de casos, de incidências, e aí só que aí entra no arquivo X, no universo do arquivo X, então começa a acontecer umas coisas estranhas ali. Eu acredito que haja assim uma influência. Eu acredito. Frase I believe. Mas tá, vamos lá. Então, no caso, aconteceu alguma coisa, a gente considera a possibilidade de ser uma doença, mas aí teria que ser um misto de licantropia com hipertricose de uma pessoa que, embora fosse numa cidade pequena, ninguém conhecia. Então acho que já seria muita coincidência. Pode ser? Pode ser. Essa pessoa assim, da cidade pequena, todo mundo saberia. Eu acho também. É uma pessoa estranha, fulano esconde o filho, sabe? Eu acho que saberia. Isso. Então, no caso seriam seres de outra dimensão, na tua visão, na visão de vocês, onde a lua cheia teria uma interferência, mas no caso da história não fica claro. Pode até ser que fosse lua cheia. Não necessariamente ser lua cheia. O fato de existir, a lua tá ali, ela já gera uma atração gravitacional que altera até as marés. A gente não sabe até que ponto isso alteraria também o tempo. A gente sabe que, segundo a teoria de Einstein sobre relatividade, a gravidade altera o tempo. Então, assim, eu sei que é um espaço muito grande entre a Lua e a Terra, mas a gravidade está ali. Agindo de alguma forma, Agindo de alguma forma. Inclusive, eu tenho essa teoria, eu consigo pensar bastante em relação a outros casos, assim, de espíritos ou, sei lá, vampiro, essas coisas que a gente conhece já. Entendeu? Mas é isso. Então eu vou, já entrar na história que aconteceu comigo. Eu consigo, inclusive, precisar o dia, que foi dia 25 de janeiro desse ano, 2023. Foi cerca de 10h30 da noite, porque eu consigo dizer com precisão. Porque eu estava voltando da casa de Liz e depois que aconteceu, eu mandei um áudio para ela contando a história. Então, resgatando esse áudio, eu consegui afirmar mais ou menos, consigo afirmar a data e mais ou menos a hora, foi entre 10 e 10h30 da noite. Eu tava voltando pra minha casa, pela saída do Xique-Xique, tem um atalho que tem uma estrada de terra. Então, assim, não é um lugar muito utilizado, justamente por não ter uma transitabilidade boa, mas é um atalho que existe lá e a gente pode utilizar de vez em quando. E nesse dia, por algum motivo, eu decidi ir por lá, mesmo sendo de noite, eu decidi que ia por essa estrada de terra. Eu ia dirigindo ali, tranquilo, de boa, tava com a luz alta, já que eu tava numa estrada de terra, então quanto mais longe a gente conseguir ver, melhor. E aí eu vi uma coisa preta no meio da estrada, de longe. Então assim, num primeiro momento, meu primeiro pensamento foi, é um saco de lixo, né? Alguma coisa que tá jogada ali. Meu primeiro pensamento foi um saco de lixo. Só que, na medida que eu fui dirigindo e me aproximando, e a luz foi batendo, eu fui percebendo que a textura não parecia ser plástica, né? Então, eu comecei a, descartar a ideia de que era um saco de lixo. E isso começou a já chamar minha atenção. Porque aquilo estava numa posição que, assim, não estava exatamente no meio da rua, mas estava no meio de um jeito que eu ia precisar desviar. Então, era algo que eu precisava estar atento. Eu estava observando porque, de toda forma, eu ia precisar desviar daquilo, né? Mas não estava exatamente no meio da estrada, só para ficar claro. E na medida que eu fui me aproximando, eu comecei a perceber que aquilo não parecia plástico. Aquilo começou a parecer então, eu não sei o que era, né? Parecia um ser humanoide, no caso com braços e pernas, acocorado, com as mãos e os braços assim cobrindo a cabeça, acocorado no meio da rua, assim, no meio da estrada, todo preto, completamente escuro. Era um preto, muito preto, eu não sei descrever, não era tipo um saco de lixo, era um preto assim, eu não sei explicar, era muito preto, era muito escuro. E começou a fazer aquele contorno, eu comecei a perceber aqueles contornos do que pareciam ser braços e pernas acocorados assim, de lado para mim. E aquilo começou a me assustar, porque na medida que eu ia me aproximando, eu até já comentei com vocês, aquela sensação que a gente tem, quando você vê alguém, poxa, fulano parece com fulano, eu acho que é fulano, né? Parece fulano ali. Só que quanto mais você vai olhando,
menos parece aquela pessoa, mais você vendo que não, nada a ver, né? No caso era o contrário. Quanto mais eu ia olhando, mais ia parecendo que era aquilo que eu tava achando que era. Ou seja, uma criatura ali toda preta, acocorada, no meio da estrada. E aí eu, no impulso, assim, no medo, foi me dando uma adrenalina, correu. Aí eu, tipo, tinha uma entrada, assim, que vai por um condomínio que fica do lado, que ainda não tá muito ocupado. Então é deserto também. Eu, no primeiro impulso, assim, eu joguei o carro e entrei ali porque eu queria me afastar daquilo. Só que eu não consegui ver a cabeça. E, assim, também, na hora que eu joguei o carro, que a luz passou, assim, no movimento da luz, isso aí foi rápido. Eu tive a impressão de que tinha pelos. Eu tive a impressão de ver pelos desgrenhados, assim, sabe? Na hora que a luz passou. Então, tipo, aquilo só foi me apavorando, né? Eu tive a impressão de que era pelo. Eu tive a impressão de que era pelo, tá ligado? Veja, eu não posso afirmar com certeza que eram pelos, mas eu tive a impressão. O negócio de estar acocorado, meu irmão, eu vi por muito tempo, assim, por vários segundos, entendeu? Não foi um relance, eu tava dirigindo, aquilo tava na minha frente. Então, quanto mais eu fui olhando, mais foi parecendo aquilo e tipo... E o medo, meu irmão, que porra é esse? Então, enfim. Agora, o pelo, eu não posso afirmar. E foi um rolê que, depois que tu chegou em casa, tu falou pra mim, Foi. e eu, menina, eu te avisei que não era pra ir pela estrada. Pela estrada. Foi. Tu vá pelo atalho. Ficou alerta aí, né? Não usem atalho, não usem estrada de barro se não estiverem preparados. Era noite de lua cheia. Não. Eu Não. não lembrava se era noite de lua cheia. Tu foi olhar. Eu fui olhar, era noite de lua minguante. Lua minguante. Era. Então, assim, eu já fiquei naquela. Não sei se é lobisomem, mas tipo, eu não sei se lobisomem existe de verdade. É o que eu fico pensativa. Eu acho que podem sim existir criaturas que a gente não consegue dizer exatamente o que é. E a gente atribui lendas a elas, porque fica mais fácil, né, da gente lidar com aquilo. Mas e se for, que é o meu medo? Se for um ser que se transforma aí, e é um homem que vira lobo, homem ou mulher que vira lobo e ataca, entendeu? Isso aí, causa, velho. Isso aí. E não é tão bonito quanto o Jacob de Crepúsculo, né? Não. Antes que você vai... Tu acreditava em lobisomem antes de acontecer o que aconteceu contigo? Não. Não acreditava. Não, assim... Pra saber se... Acho que não. Acho que pesando... Claro, eu acho que eu sempre levei isso, assim. Eu não descarto, entendeu? Tipo assim, se a pessoa tá me falando, eu dou o benefício da dúvida. Eu sempre tendo a isso, tipo assim... Véi, se a pessoa tá falando, porque eu fico me colocando no lugar. Tem coisas que eu falo que aconteceram comigo que, tipo, eu penso assim, meu Deus, se fosse alguém me dizendo isso, me contando essa história que eu tô contando, será que eu acreditaria? Então eu procuro fazer esse exercício. Mas assim, pra mim, a questão do lobisomem sempre foi uma coisa que tava muito numa questão, uma perspectiva meio folclórica mesmo, uma coisa muito abstrata. Eu não via como algo palpável. O que eu consigo dizer é o seguinte, eu acredito, velho, nessa galera. Eu digo que com essa situação que aconteceu comigo foi inclusive um dos motivos pelo qual eu fiz questão de gravar esse episódio assim, de que fosse pauta, porque foi uma situação assim que realmente mexeu comigo, porque me fez pensar sobre isso. Porque assim, essa história eu já tinha ouvido falar em 2019, quando ela apareceu nos jornais assim tal, acho que no Twitter. Em algum momento eu lembro dessa história aparecer pra mim. Mas eu não dei atenção. Eu vi e tal, achei interessante, achei curioso, né? Nem interessante, achei curioso, deixei pra lá. Mas depois dessa situação, foi que eu comecei a, tipo assim, caramba, e se essas histórias talvez não sejam lobisomem? Eu não posso afirmar que era um lobo, né? Mas, velho, parecia humanoide, parecia ser peludo e parecia ser muito grande. Porque ele tava falando uma coisa que eu não comentei. Meu irmão, era da altura do carro, do capô do carro, assim. Sabe? Era grande. É tanto que até hoje, quando eu passo na rua e vejo um saco, eu tava até comentando contigo. Quando eu passo na rua e vejo um saco de lixo preto jogado na rua, eu lembro dessa história. Eu penso assim, não é um saco. A vez que não era um saco. Inclusive, eu disse a Ângela, acho que a gente passou no outro dia, ou 2 dias depois, eu disse,
amor, vamos por ali, porque a gente precisa ver se o que é que tinha ali, né? Se tinha algum sapo preto, se tinha alguma coisa. E não tinha, acho que eu até te falei, o máximo que tinha era uma caqueira quebrada, de um jarro quebrado com espada de São Jorge. Isso não tem nada a ver, foi o máximo que eu vi ali, foi só isso. Aham. Eu evito essa estrada de barro de noite, eu não acho por ali. Eu comecei a acreditar Eu comecei a acreditar que as pessoas, esses relatos talvez não sejam lobos, talvez não sejam homens que se transformam em lobos ou mulheres que se transformam em lobos. Enfim, não com esse misticismo que a gente entende, todo o folclore do lobisomem hoje em dia. Porém, eu acredito nos relatos de criaturas que são avistadas, sabe? Porque eu acho que aquilo eu vi. Por que as pessoas iriam mentir sobre isso? Exato. Elas iriam ganhar o quê com isso? Pois é. Numa situação feita essa mesmo, o que é que alguém ganhou com isso? Entendeu? Tipo, ninguém fica famoso com isso, com uma história dessa, entendeu? E ninguém foi desmentido. Um confirmou a história do outro. Foram várias pessoas confirmando a história uns dos outros. Então, fica por isso, né? A gente não tem como confirmar, mas ficou a história. A história sustentada pelo relato de várias pessoas. Então, quando isso se soma à minha própria experiência, isso me faz pensar, né? Se esse relato não foi real. Eu acredito muito que foi real. Eu não vou afirmar que eles viram de fato um lobisomem, como eu disse. Não dá pra, né? Mas eu acredito sim que eles viram alguma coisa, que alguma coisa correu atrás daquele ônibus e bateu no ônibus e... Enfim, eu acredito. E deixou todo mundo aterrorizado. Aham. Bote fé, velho. E assim, de onde viria essas criaturas? A gente tá assumindo que essas criaturas existem. Então, eu caio na minha teoria sobre um possível glitch temporal e você vê uma pessoa, vê um ser humano pré-histórico, vamos supor, tipo, da idade das cavernas e antes disso até. E acontecer esse glitch temporal e você vê-lo ali e ele atacar você e ele também não tá entendendo. Ele tá tão perdido quanto você. Não tá entendendo? Assim, agora, vale ressaltar, né? É só uma teoria. A gente tem só teoria aqui na reza. A gente tem só teoria e isso eu acho muito massa. E isso que deixa a gente com esse apreço, essa sede pelo sobrenatural, né? Tentar entender, que eu acho que no fundo a gente não vai compreendendo nessa existência. Eu acho também. Mas eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre. Eu acho que tem a ver com matéria escura. Como assim, Rafa? Matéria escura? Então, parece meio louco, né? Acho que os céticos piram ouvindo um negócio desse. E assim, antes de mais nada, eu me considero cético, sabe? Porque a gente também tem que esclarecer o que é cético e o que, sabe? O cético believer e tal. Na minha interpretação, o cético é aquele que busca avaliar a situação de forma fria. Tipo assim, eu vou atrás de explicações plausíveis, lógicas, racionais a respeito daquilo. Eu escuto um barulho dentro de casa, eu tô sozinho de noite, eu não vou achar que é um fantasma, eu vou achar logo que é alguém, tá entendendo? Tipo assim, você tem que ser cético, eu acho que isso é até uma questão de sobrevivência, sabe? Então vamos lá. Só que assim, a gente também tem que parar pra observar certas coisas que já estão na mesa, certas cartas que já estão na mesa, tipo, matéria escura. A gente sabe que existe uma matéria que a gente não consegue interagir. A gente sabe que ela existe através da gravidade, observando a gravidade de outras galáxias. No caso, vamos lá. A gente observa que a gravidade não é compatível com a matéria visível, o que faz a gente assumir que existe matéria ali que a gente não consegue observar, né? A gente consegue, inclusive, calcular a quantidade de matéria no universo, que seria aproximadamente 25, 27% do universo seria composto de matéria escura, e acho que 4% de matéria visível. Essa matéria escura, ela consegue, porque pelo que tu tá falando, eu consigo entender essa matéria escura como algo no universo, pra lá, no espaço, longe. Não. Mas aí essa matéria, ela existe em qualquer lugar. E a matéria existe, mas a gente não consegue interagir. Aí isso me faz pensar, primeiro, a gente vai entrar no papo de consciência, mas assumindo que consciência não seja apenas uma reação neuroquímica. Se a consciência for algo além, o que me garante que a consciência ela fica restrita à matéria visível?
que é a que a gente vê, que é a que a gente, né, o cachorro, a gente mesmo, o gato, enfim. Tu acredita que ela pode interagir com a matéria escura? Eu não tô dizendo que eu acredito, mas que é uma possibilidade. Com o que a gente sabe agora. Entendeu? Exato. Tipo, não existe nada que me confirme, mas também não existe nada que me negue. Exato. Que diga assim, não, isso não é possível, isso, enfim. Então, isso me faz pensar que existem camadas no universo, formas que não são, assim, uma noção meio espiritualista, Dimensões. com dimensões. E a gente estão aqui, estão existindo, estão coexistindo com a gente, mas que a gente não consegue interagir porque a gente nem compreende. Aí entra naquela história lá. Se nós fôssemos seres bidimensionais, nós só veríamos comprimento e largura. A gente não teria noção do que é altura. O conceito de altura seria uma coisa totalmente alheia. Profundidade, no caso, né? Pronto. E aí vem alguém com um ser tridimensional, ajeita uma folha de papel, vivendo nossas vidas, e alguém vem e bota o dedo em cima. Lá de dentro, a gente só veria uma fina camada desse dedo ali existindo entre a gente, e quando a pessoa tirasse, aquilo simplesmente iria desaparecer, né? Então, o que me garante que esse exercício mental, esse experimento mental que a gente faz, tentando imaginar uma dimensão anterior à nossa, não aconteça com a gente na perspectiva de dimensões maiores, e que essas coisas que aparecem, seres, seja o tipo esse glitch que tu tá falando. Uma coisa que acontece ali e há uma interação que a gente não entende, mas vem de algum lugar, vem de, né? Enfim, é algo que tá existindo de alguma forma. E que, assim, como, por exemplo, o raio bola. O que é o raio bola? Se você visse um raio bola hoje, você ficaria assustado. Uma bola de raio percorrendo um campo durante uma tempestade. Você pensaria o quê? Um OVNI? Alguma aparição, alguma coisa assim. Então, assim, o que a gente entende é que quanto menos informação a gente tem em pesquisas científicas sobre determinado assunto, a gente acaba caindo numa coisa de isso aqui foi divino, isso aqui foi um lobisomem, pode ser, Fantástica. que coisa fantástica. Pode ser que a gente não tenha tecnologia suficiente para determinar, inclusive, por exemplo, a gente consegue controlar desencadeamento de átomos e gerar uma bomba atômica. Mas a gente não consegue ainda controlar perfeitamente um raio-bola. E talvez no futuro a gente consiga controlar um raio-bola. E talvez no futuro eu tô dizendo um bom tempo, tipo 500, 1000 anos, fica indeterminado aí para quem estiver ouvindo no futuro. Mas a gente consiga controlar esses eventos. Assim como acontece aleatoriamente com o lobisomem, com o raio-bola, com qualquer outro tipo de coisa que seja possível perceber de forma fisicamente. Tá entendendo? Sim. Como ondas gravitacionais, né? Tipo, são fenômenos que a gente sabe que existem, a gente detecta, mas a gente não tem controle nenhum, a gente não consegue encontrar nenhuma utilidade para isso. A gente sabe que existe, a gente consegue detectar hoje em dia, né? Mas a gente não consegue ver nenhuma utilidade para isso. Elas só existem e pronto. Exatamente. Então, considerações finais, galera. O que é que vocês acham? Vamos lá, Liz. Eu acho que é melhor não andar por estrada de barro de noite. Eu acho que é melhor não, sabe? Principalmente se for noite de lua cheia. É melhor não arriscar. Eu acho que é melhor não arriscar. Independente se existir ou não lobisomem, não se arrisque. Neto, o que é que tu acha? Então, o que eu acho? Eu acho que aconteceu. As pessoas que estavam lá, elas viram essa criatura. Eu, de longe, não tenho como afirmar o que elas viram. Tava escuro, tava de noite, mas com certeza foi algo sobrenatural aqui no Nordeste. Eu acho também.
Eu acho um apanhado dos dois. Eu vejo que a gente também precisa evitar estradas. Certa situação. Eu acho que o quanto der para evitar melhor. Inclusive, depois dessa história, eu parei de andar mais na estrada de barro de noite, sozinho, justamente para evitar qualquer situação inesperada. E eu acredito, sim, que eles viram. Eu também não posso afirmar que eles viram lobisomem, como a história se espalhou. Não fica claro se ele andava de 2 patas, de 4 patas, não fica claro se era lua cheia. Porém, não consigo ver assim um argumento que coloque essas pessoas como mentirosas. Eu acredito que aconteceu sim alguma coisa, eles viram alguma coisa. Eu não vou aqui bater o martelo e dizer que foi um lobisomem, que foi um alienígena, que foi nada do tipo. Eu só acredito que eles viram sim alguma coisa, sabe? Eu acho que as pessoas, e não só esse caso, eu acho que várias pessoas que dizem ver criaturas, de fato veem sim criaturas. Eu acho que elas veem, e aí o folclore, toda a cultura, toda a importação cultural que a gente trouxe da Europa com a colonização, acaba trazendo o mito do lobisomem para dentro do nosso contexto. E aí eu não posso afirmar se é um lobisomem, mas eu acho que eles viram sim. Eu acho que eles viram sim. E eu acho que cabe aqui a gente deixar algumas menções honrosas, né? De coisas que a gente começou a assistir, até para desenvolver a pauta para vocês aqui também. Eu quis trazer histórias de lobisomem de outros lugares. Tá falando sobre o Nordeste, então eu queria trazer filmes BR no máximo aqui para vocês, coisas feitas aqui, produções aqui do Brasil. E tem um filme que eu acho muito legal, que é o As Boas Maneiras. O nome do filme é As Boas Maneiras. Se eu não me engano, ele tá no catálogo da Netflix. Eu não consigo afirmar com certeza, porque eu não vi hoje, no dia de hoje, mas eu acredito que ele esteja. Mas também dentro do catálogo da Netflix a gente tem a série da Cidade Invisível. Que mais uma vez, né, trazendo aqui o folclore da gente, eles trazem na segunda temporada um lobisomem. Eu não vou dar muitos detalhes, mas tem um lobinho aí. Na série eu achei bem interessante a forma que eles abordaram. Eu nunca terminei Cidade Invisível, mas eu acho que eu vou terminar agora, depois desse episódio. Aí termina, amigo, e depois tu me conta o que é que tu achou. Eu também vou. Eu assisti só a primeira temporada, eu não assisti a segunda ainda, mas pretendo. Bom, assim, sobre essa questão do Nordeste, sobre CBR, eu assisti um filme, reassisti, na verdade, essa semana, O Coronel e o Lobisomem, que é um filme que eu não achei em stream nenhum. Se você procurar, se você encontrar, parabéns. Talvez naquele stream lá da Globo você consiga encontrar. Mas eu encontrei no YouTube. Perfeito o filme, muito bom. Só faço algumas considerações em relação à computação gráfica, porque é péssima, vou falar. Péssima aquela computação gráfica. Parece assim, você vê o chroma key na computação gráfica. É feito. Exatamente, defeitos especiais. Mas é um filme massa, eu vi cenas dele, eu achei bem legal o contexto, a história. Assim, é bem massa. É um filme muito massa, que ele aborda o quê? Ele aborda um coronel que tá perdendo sua terra e ele tá no julgamento sobre essa terra. E quem tá cobrando essa terra, quem comprou a hipoteca da casa dele, da terra inteira, é um rapaz que é feito por Selton Mello, que trabalhou na casa e que esse coronel, ele acredita que esse rapaz seja o lobisomem que assolava aquela terra inteira. E tá lá, eles estão no tribunal e esse coronel, ele fica dizendo, esse cara é um lobisomem, eu vou provar pra vocês que ele é um lobisomem até o anoitecer. E Selton Mello, ele fica assim, não, ele tá mentindo, que absurdo, veja que absurdo, eu sou um lobisomem, que coisa conveniente ele dizer isso, tá entendendo? E o filme se passa antigo, numa década antiga. Isso, o filme ele é de 2015, se eu não me engano, e assim, o filme se passa realmente, Liz, num período antigo, naquela época que a gente conhece como coronelismo, tenetismo, que a gente viveu aqui, e é muito bom. Se você estiver ouvindo, eu indico a você também O Coronel e o Lobisomem. É uma coisa muito boa, BR. Gostaria de ver mais obras brasileiras nordestinas sobre lobisomens. Ai, queria também. Meu sonho. Bom, eu tenho aqui uma indicação
que não é nordestina e muito menos brasileira, que é Paranormal Witness, mais especificamente 2 episódios. Isso significa Paranormal Witness. Testemunha do Paranormal, né? Alguma coisa assim. É uma série bem legal, ela traz relatos, tipo uma série antológica. Cada episódio traz um episódio de uma história. Às vezes mais do que um, se eu não me engano, né? Isso. Às vezes um episódio traz 2 histórias. São histórias diversas, tem ufologia, tem fantasmas, demônios e também lobisomens. E tem um episódio chamado The Cabin, na verdade é uma história que está dentro de um episódio com outra história, que fala sobre o assunto, que é bem interessante, porque coloca numa perspectiva já de outro país, mas com elementos bem parecidos, assim, aquele ser que tá ali na espreita, é uma coisa meio inteligente, mas que ao mesmo tempo meio animalesca, com habilidades sobre-humanas, como, por exemplo, ser possível correr a 60 km por hora, né? É bem legal. E também o episódio The Wolf Crab. O The Wolfpack. The Wolfpack. Eu assisti. The Wolfpack. Pronto. Que aí ele já traz uma história lá também envolvendo o lobisomem. Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler. Eu fiquei muito assustado com esse episódio. Mas é legal. Ele traz também, assim, essa coisa do animal que fica em pé e, sabe, é muito forte. E você tem essa sensação de impotência diante da fera que tá ali. Você se sentir na situação da presa. Tem alguém lhe caçando. Inclusive, enquanto eu assistia, justamente por essa perspectiva cética de certas situações, eu pensei, nossa, eles podem estar vendo lobos. Eles estão nos Estados Unidos, eles estão vendo um urso, um lobo, um leão da montanha e por aí vai. Só que tem um porém. Uma das pessoas que presencia essa situação, que é a esposa do cara, ela diz o seguinte, ele ficou em pé. E ele tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. Então, um lobo com 2 metros de altura... Vale, meu céu. Vale, meu Deus. Bom, pessoal, então é isso. Antes de encerrar, eu peço que vocês visitem lá a nossa página no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. A gente tem os vídeos aí bem legais, com assombrações, com os fantasmas, umas visões estranhas aí. Só deixo o alerta aqui para vocês não verem à noite, porque pode ser que vocês de repente tenham uma dificuldade aí para pegar no sono. Porque tem uns vídeos aí que são meio estranhos, no mínimo. Comentem aí o que é que vocês acham. E se você ouvinte chegou até aqui, tem algum relato que queira mandar pra gente, manda pra gente ou pelo DM do Instagram, ou você pode mandar pelo e-mail nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Manda pra gente seu relato, que a gente vai ler com muito prazer. É isso aí, galera. Então é isso. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, tá bom? Foi um episódio muito legal de gravar. Tem uma história que traz lembranças não só pessoais, mas também culturais, do folclore, de todo esse imaginário envolvido no lobisomem. Foi muito legal. Eu agradeço a Neto pela participação. E é isso. Até o próximo episódio. Um cheiro. Um cheiro, galera. Cheiro, galera. É isso aí. Cheiro, galera. Até mais. Até o próximo episódio do Nordeste Sobrenatural.